Olá, meu nome é Clóvis e eu sou um trabalhador do Grupo Espírita Casa do Caminho. Hoje, gostaria de compartilhar uma reflexão que denominamos a resposta celeste. Você já teve a sensação de que suas orações não foram atendidas? Será que Deus ouve as nossas rogativas? E se Deus atende às nossas súplicas, como identificar as respostas dele? Conta-se que há muito tempo, bem antes de Jesus, um antigo instrutor da lei divina ia em missão das verdades celestes de uma aldeia a outra, muito distantes entre si. Por ser noite alta, ele estava acompanhado do cão. Por ser noite alta e sem luar, não havia condições de calcular o número de quilômetros que distava de uma aldeia a outra, a aldeia de destino, onde ele iria pregar. Sozinhos, ele e o cão orou, implorando a proteção do Pai. Caminhava por uma trilha quando se deparou com uma cova larga. E aí ele resolveu entrar na cova, se abrigar, descansar, deitar, dormir. Mas quando ele estava se preparando para fazer isso, uma nuvem compacta de moscas vorazes começou a atacá-lo. E aí ele foi obrigado a deixar a cova e seguir adiante. O velho continuou a viagem e, seguindo mais à frente, ele se depara com um rio, num trecho onde a estrada se bifurcava. Havia uma ponte rústica que dava passagem para o outro lado, para a outra margem. Do outro lado, a terra parecia um extenso lençol branco. E aí ele se dispôs a atravessar. Quando ele estava se preparando para a travessia, a ponte começou a se desligar e desabou completamente. Meu Deus do céu! Ele teve que seguir viagem pela outra estrada, pela outra parte da estrada, porque a principal continuava depois do rio, na outra margem do rio. Mais adiante, ele encontra uma árvore acolhedora e observa que no próprio tronco havia um local onde ele poderia se asilar, mesmo porque trovões ao longe já anunciavam tempestade próxima. Quando o peregrino começava a se alojar naquele buraco, naquela cova do tronco, uma ventania tão forte começou a soprar que a árvore caiu. A árvore caiu. Meu Deus do céu, mais uma vez. Ele teve que se retirar dali mesmo, com chuva e tudo. Teve que seguir adiante. O peregrino caminhou mais aproximadamente uns 3 quilômetros e chega até um casebre rústico. Ai, que alívio! Ele bate a porta esperançoso para se abrigar ali, chovendo, tempestade forte. É recebido por um homem ríspido, que foi claro na negativa. A casa não recebia pessoas à noite e ele não tinha autorização para receber estranhos. Nossa! O pobre teve que se retirar, ele e o cão, dali. Mas ele resolveu se acomodar ali perto mesmo da casa. A tempestade estava terrível, relâmpagos e tudo. E para piorar, o cão começou a fugir, latindo, uivando na noite escura, com medo, assustado com os relâmpagos. Pronto,
Agora o velho estava completamente sozinho. Chorou, acreditando que estava sendo esquecido por Deus. Passou a noite ao relento, ali mesmo. Alta madrugada, ele começou a ouvir gritos e palavrões, mas não sabia de onde vinham. Intrigado com isso, ele esperou o dia amanhecer. Quando o sol raiou, ele saiu do abrigo em que estava e soube, por intermédio de alguns camponeses, de que aquela casa em que lhe fora negado o asilo foi assaltada por uma quadrilha de ladrões que assassinou todos os moradores. Olha! Uma luz espiritual começou a brilhar em sua mente, porque ele compreendeu que a bondade divina o havia salvado, o havia livrado dos malfeitores. E a bondade divina afastou o cão para longe para ele poder repousar tranquilo. Olha só. Ele compreendeu isso. Depois que o velho se informou que seguia em trilho oposto à localidade de destino, começou a voltar, retificando a viagem. Primeiro ponto que ele para, que ele vê, é ali onde a ponte se rompeu e ele não pôde passar do outro lado. Lavradores informaram a ele de que aquela terra do outro lado, que parecia aquela coisa branca, bonita, não passava de pântano perigoso, onde muitos viajantes haviam morrido. Novamente ele agradeceu ao Senhor pelo salvamento. Quando ele chegou à árvore caída, um rapazinho lhe informou que aquela cova onde ele ia se abrigar era conhecido covil de lobos. Olha, de novo ele agradeceu ao Senhor pelo salvamento, mais uma vez. Quando o velho procurou a cova onde ia se abrigar, encontrou nela um ninho de perigosas serpentes. Olha, de novo agradeceu ao Pai. Ele endereçou ao céu infinito reconhecimento pelas diversas situações de socorro que não soube compreender. E prosseguiu a viagem são e salvo para o desempenho de sua tarefa. Moral da história? O Pai ouve sempre, sempre as nossas rogativas. Mas é preciso discernimento para entender, para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Muito obrigado pela sua atenção e que o nosso Pai nos abençoe.